Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast Entrando no Flow. Eu sou a Tassira Luz, anfitriã deste episódio. Estamos hoje aqui com um tema super em alta. Vamos falar sobre transição de carreira. Então, hoje eu recebo aqui uma mentora de carreira que transforma vidas, ajudando pessoas a expandirem suas carreiras e fazerem transições profissionais alinhadas com seu corpo, com a sua mente e estratégias práticas. Bem-vinda, Tati. Oi, Tassi, tudo bem? Estou muito feliz de estar aqui hoje também. É uma honra poder dividir um pouquinho dessa experiência com você, com todo mundo que vai estar aqui hoje assistindo a gente. Estou bem feliz. Obrigada pelo convite e bora nessa. Eu que agradeço sua presença. Então, vamos lá, vamos começar, né? Vamos dar um pontapé nesse tema aí que eu sinto que quanto mais pessoas alcançarem esse conteúdo aqui, que estejam nesse processo de transformação, porque é um processo de transformação o seu trabalho. Então, conta pra gente, Tati, o que te inspira a fazer esse trabalho tão transformador na vida das pessoas? Tassi, acima de tudo, acho que antes até de falar um pouco sobre o trabalho, né, em si, acho que é importante a gente falar sobre o que a gente está fazendo hoje aqui, né, na vida. O porquê que a gente está aqui, vivendo, encarnado. A gente se perde dessa verdade ao longo da nossa jornada, né? A gente acredita que é só acordar, pagar um boleto, viver e vai se perdendo dessa essência, né? Vai perdendo o entusiasmo mesmo pela vida. Sim. Então, o que me motiva hoje, né, a fazer esse trabalho, na verdade, foi a minha própria transformação. É eu ter passado por essa dor, eu ter sentido na minha pele o quão desafiador foi viver uma vida que não tinha sentido nenhum, viver uma vida onde eu acordava sempre na correria, sempre apagando incêndio, né, e sentia um extremo vazio dentro de mim. E aí, quando eu consegui, de fato, chegar nesse lugar hoje, né, que é o que eu consigo viver, tendo flexibilidade, podendo fazer as coisas que eu gosto, levar isso para as pessoas de uma forma simplificada, foi quase como se fosse uma missão mesmo. Eu senti o chamado de conseguir ajudar as pessoas com aquilo que eu sabia fazer. E hoje, ajudando a quantidade de pessoas, né, que passam ali pelo processo do alinhamento, é muito enriquecedor, na verdade, é muito feliz ver as pessoas conseguirem ter essa mesma transformação. Então, é mais ou menos por aí que eu sinto que deu uma mudada. Maravilha. É um processo, de fato, um processo de transformação, né? Uhum. A gente vai destrinchar um pouquinho o seu trabalho, porque eu acho que tem muitas pessoas que estão nesse processo, que não sabem como, quando, porquê, em que momento, de repente, sair de um CLT da vida e ingressar para uma vida mais autônoma, com mais liberdade de movimento, liberdade pessoal e liberdade financeira também, né? Que acho que existem muitos medos que travam, né, esse processo de realmente buscar. E o teu trabalho, ele traz essa característica, né, de empoderar as pessoas para que elas realmente dêem esse pontapé. Traz pra gente aqui, Tati, quais são os principais sinais de que você precisa mudar, que você observa que as pessoas precisam mudar de carreira e buscar uma clareza profissional. Traz aqui pra gente. Imagina você que hoje, a hora que você acorda, você não sente entusiasmo pela vida. Vai perdendo o tesão mesmo de acordar. O brilho no olho. Nada mais vai fazendo sentido pra você. Inclusive, final de semana, pra você já também é aquele momento que você tá só, assim, desesperada no domingo que você vai ter que voltar segunda-feira na sua rotina, né? Então, o que faz a pessoa querer mudar de carreira? Quando ela percebe que ela tá literalmente nesse abismo. Quando ela percebe que na vida dela, por mais que ela tenha alguma viagem marcada ali nas férias, por mais que ela tenha encontros legais durante a semana, ainda assim ela não tá se sentindo feliz. A gente passa mais de 12 horas, muitas vezes, dentro do ambiente de trabalho, né? E eu falo muito sobre transição, mas a transição, muitas vezes, ela não é só do CLT para o empreender. Às vezes é uma transição
dentro desse processo do CLT também já aconteceu de virem pessoas, né, para o processo, Sim. e ela só precisar se movimentar para um outro nível de empresa, para um outro nível, uma escala diferente de trabalho, para um outro formato de trabalho. Mas as pessoas, né, hoje em dia, a gente é muito condicionado até pelo sistema a acreditar que a gente só tem um formato de trabalho. Hoje, com a internet, com o aumento também dos formatos, né, que chegaram para a gente, ficaram mais acessíveis, isso foi realmente aumentando essa ideia de que você pode, de fato, chegar num lugar chegar a trabalhar com internet. Isso foi aumentando as nossas possibilidades ao longo da nossa vida. Mas o fato é, aonde você quer chegar? Aonde você tem vontade de chegar? Por que você acorda todos os dias, né? Essa pergunta que a pessoa tem que se fazer. O porquê que você tá hoje fazendo o que você tá fazendo? Se você sente que isso não tá associado a alguma coisa que realmente faça sentido para você e para as outras pessoas, é o momento de repensar. Perfeito. Você trouxe aí alguns sinais. Eu senti daqui que você trouxe um pouco da sua experiência própria. Traz pra gente, Tati, porque eu acho que isso é muito importante, né? Em que momento da sua vida você trouxe alguns sinais, mas conta o que te motivou a trabalhar com a mentoria de transição de carreira. Tassi, esse processo ele aconteceu de uma forma muito fluida, na verdade. Quando eu fiz a minha transição, até vou contar um pouco desse processo para poder chegar nessa resposta para você, porque eu acho que é importante. Quando eu fiz meu processo de transição, ele foi bastante desafiador no início, né? Porque, como todo mundo, a gente não sabe ainda muito bem onde quer chegar, a gente tem aquele processo de ter clareza, de não ter clareza ainda do que quer. O que acontece? Quando eu comecei a trabalhar com essa parte mais de acessar o subconsciente das pessoas, de perceber que os bloqueios tá para além da nossa consciência, tá para além daquilo que ela tem controle, né? Tá implícito ali na rotina dela, nos hábitos dela, no que ela acredita como pessoa, como ser humano, na autoimagem dela. Eu comecei a perceber que esse processo né, de transição de carreira, ele não tá só no, eu quero fazer uma transição de carreira. Por isso que muita gente fica presa realmente num lugar que não faz sentido para ela por anos, porque ela não sabe o que fazer. Primeiro, ela não sabe o que fazer. Segundo, ela não sabe como fazer, porque faz parte ali né, da essência dela, da parte realmente consciente dela, não conseguir dar esses passos em direção onde ela quer. Então, o que hoje, né, a pergunta é o que me motiva a fazer isso, é, de fato, conseguir enxergar quais estão sendo essas limitações, né, conseguir ter ferramentas que conseguem trazer esse acesso para essas pessoas de aonde você consegue alterar a sua mentalidade, aonde você quer chegar e trazer com isso um plano prático, um plano estratégico. A minha maior motivação é conseguir levar as pessoas hoje, saírem de um lugar de estagnação, de cansaço, de desmotivação, para chegar num lugar que ela vai poder ter flexibilidade, se é isso que ela quiser, morar num lugar que faça sentido para ela, ter uma rotina muito mais tranquila. Então, realmente, é você ver essa transformação do ser humano como um todo, não só na vida profissional, mas isso reverberando, inclusive, nas relações dela. Eu acho que isso é o que mais me motiva, quando eu vejo o resultado acontecendo na prática com todo mundo que passa pelo alinhamento, é mais ou menos por aí que eu sinto esse entusiasmo, esse quentinho no coração para querer continuar. Não vou deixar de te fazer esta pergunta que todos querem saber. Conta a tua história pra gente, Tati. Conta a tua história, porque a tua história, ela traz tudo isso que você, né, trouxe e serve, de repente, pode servir para muita gente, dar esse pontapé. Conta um pouquinho, assim, para nós, como que foi a sua transição. Tá, Tassi. A minha transição, ela passou por um processo... bom, vou iniciar ali em 2020, né? Foi um divisor de águas para muita gente, acredito eu. Foi um momento onde muita gente repensou a vida, a jornada mesmo. Onde você tava todo mundo num processo de pandemia, num processo lockdown, repensando a carreira, muitas pessoas sendo demitidas, outras, enfim, imersas ali no trabalho. O meu processo de querer mudar iniciou muito nesse lugar, em 2020. Onde eu percebi que
né, a quantidade de trabalho que eu estava tendo ali era insalubre. Eu, realmente, assim, fiquei muito sobrecarregada dentro da empresa que eu trabalhava. Eu trabalhava como marketing, trabalhei 12 anos, sou pós-graduada em marketing. E então, para fugir um pouco, né, desse estresse que eu estava passando, eu resolvi fazer uma formação de Theta Healing, que foi a minha formação, que a princípio não era para eu levar nada disso para frente como trabalho, não era minha ideia, não era o propósito. E acabou que isso se tornou uma paixão tão grande. Eu comecei a atender as pessoas, porque realmente eu percebi que mudou muito a minha vida fazer essa formação, né? De entender como, de fato, a psique humana funciona, como que o nosso subconsciente rege tudo na nossa vida. A gente é a nossa vida, ela tá muito pautada nas nossas decisões, né? Só que a gente não consegue tomar decisões acertadas se você não tá alinhado com aquilo que faz sentido. Então, o processo foi mais ou menos iniciando nesse período. E eu tinha muita vontade de morar na praia. Só que, obviamente, eu morava em São Paulo, num processo, num regime CLT, onde todos os dias eu tinha que ir pro escritório. E eu comecei de fato, a conversar muito com o universo, a perguntar, né, o que eu posso fazer, onde que eu posso chegar. E aí que entra muito essa parte da espiritualidade, sabe? A gente tem que soltar a mão, às vezes, de pensar que a gente só tem aqui o preto no branco. Muitas coisas acontecem num lugar que a gente não tem tanta consciência, que é quando a gente realmente solta aí um pouco pro sutil, um pouco aí pra vida ajudar a gente. Sim. E é muito interessante ver esse movimento, porque quando eu comecei a atender as pessoas, eu já estava num estresse muito profundo na empresa, passei por um processo de burnout muito profundo, tive depressão. Um grande sinal, né? Um grandíssimo sinal, muita ansiedade. E foi quando eu realmente decidi, pensei, não é mais isso que eu quero pra minha vida. Eu tomei essa decisão no momento que eu tava no hospital, tendo uma crise de pânico, eu falei, eu não quero mais essa vida, não quero. E aí, quando eu decidi isso, de fato, foi quando realmente as portas começaram a se abrir, porque na verdade é isso, a vida é sobre você tomar uma decisão, o restante começa a se encaixar nisso. E nesse movimento, foi quando eu decidi que até o final do ano eu iria fazer o processo da minha transição, eu comecei a organizar, obviamente, a minha vida financeira, o que eu faria dali pra frente, aonde eu queria chegar, criei um plano que me fizesse realmente chegar onde seria o movimento, né, que fazia um sentido pra mim, e comecei a atender as pessoas como terapeuta de Theta Healing, e o flow foi fluindo tanto, né, as coisas foram acontecendo tanto, que foi muito engraçado, as pessoas que passavam comigo começaram a indicar as outras pessoas, e no primeiro mês em que eu saí da empresa, eu tô falando desse jeito, né, bem abreviado, mas passou aí, foi bastante dolorido esse lugar de transição, a gente sabe como é, mas no primeiro mês em que eu saí do CLT e comecei de fato a só atender, eu já tive um faturamento, né, o recebimento, mais ou menos parecido com como era ali na empresa, que era o meu maior medo, que é o medo da maior parte das pessoas hoje, né? Será que vai dar certo? Por isso que eu falo, com um plano, você consegue realmente chegar onde você quer. Você precisa ter um plano, porque senão as coisas vão ficar sempre muito a Deus dará. E eu acho que isso foi o que fez toda a diferença no meu processo de transição. Eu tá muito certa do que eu queria. Inclusive, quando eu pedi demissão, a minha diretora na época falou, você tem certeza disso? Ela fez um movimento para tentar impedir. Mas eu acredito muito que quando você tá certa daquilo que é o melhor pra você, por mais que as outras pessoas queiram, isso não vai te impedir de dar o caminho certo. E hoje eu tô aqui, 4 anos depois, podendo viajar, podendo, né, ficar um tempo em Bali, outro tempo morando, agora eu moro em Portugal. Realmente ter essa flexibilidade que as coisas acabam acontecendo. Então, é muito feliz mesmo ver, né, que esse processo existe um caminho e que a gente pode chegar lá. É só realmente você tomar essa decisão e é o que está faltando às vezes para as pessoas. Exatamente. Você trouxe claramente sobre decisão. Muitas vezes essa decisão ela vem de processos difíceis, né, Tati? De um burnout, de crises de ansiedade, de crises de pânico, nesses momentos mais difíceis que a gente toma grandes decisões na vida da gente. Junto com grandes decisões, grandes medos. Fala pra nós, quais foram os teus maiores medos, Tassi, nesse processo todo? Tassi, eu acredito assim,
o processo todo, né, a vida em si, ela ensina pra gente que nenhuma mudança, nenhuma transformação, grande transformação vai vir sem esse medo. Porque o medo do novo, ele é inerente. Não tem como. Agora, é você, quais foram os meus principais medos? Ali no início, era o medo de não dar certo, financeiramente falando, de ter que voltar a trabalhar com aquilo que eu tinha. Então, eu pensei, cara, o pior que pode acontecer é eu voltar a ter o que eu já tenho hoje. É isso que vai acontecer. O meu segundo maior medo foi eu realmente desapontar as pessoas que estavam ali me apoiando nesse processo, né? Minha família, enfim, que na verdade, assim, apoiando no sentido psicológico mesmo. Sim. Só que eu posso falar a verdade, Tassi, apesar, assim, desses medos mais aparentes, eu tinha tanta certeza que o negócio ia dar certo, mas tanta certeza de coração, eu tinha tanta certeza que o negócio ia dar certo, que esse medo, ele ficou minúsculo na hora, perto da vontade que eu tinha de fazer acontecer, entendeu? Porque eu acredito que o medo, ele traz muito essa possibilidade, ele é uma oportunidade de você enxergar o que não tá legal. Ele te mostra, ele te sinaliza o que não é interessante, o que você precisa mudar. Então, eu tenho muito hoje essa consciência de que o medo vai fazer parte, só que ele é importante. Então, os principais medos que eu tive ali foram esses no início. Eu acredito que é muito natural, a gente tem que escolher as nossas batalhas, né? Os dois lados vão ter sempre um desafio, mas quando você tá realmente associado a alguma coisa, eu falo muito isso para as pessoas que passam comigo, quando você tá realmente inclinada a fazer aquilo que você quer, os medos, por mais que eles existam, eles não vão ser o seu impeditivo, eles não vão passar, eles não vão te segurar. Eles vão, inclusive, te incentivar, porque você vai olhar para esse medo e vai falar, ok, ele existe porque às vezes é um medo de se comunicar, às vezes é um medo de mostrar para as pessoas que você tá mudando, medo do julgamento, né? Isso existe. Só que a partir do momento em que você encara a sua decisão, você banca a sua decisão, você tem firmeza nela, isso vai caindo por água, você vai conseguir... caindo por terra, né? Sim. Você vai conseguir transportar, transmutar mesmo isso em uma grande transformação. Eu acredito que é um pouco por aí. Maravilha. Muito bom. Tati, vamos aqui trazer um exemplo, né, clássico, né? A pessoa está trabalhando em determinada área e não está feliz. Uhum. Começa a entrar por um processo emocional, né? Em que várias emoções, tristeza, medo, você começa a entrar num processo, muitas vezes depressivo mesmo, de pânico, ansiedade, como você mesma colocou. E essa pessoa te acha ali no Instagram, que é onde depois, né, a gente vai trazer aí como que a gente acha a Tati Bresciani. Mas essa pessoa te procura. Como alguém pode descobrir o seu propósito através do seu trabalho? Basicamente, fala um pouco pra gente como que você faz. Você recebe essa pessoa, qual é a primeira abordagem? Como é que essa pessoa vai chegar no momento do seu trabalho que ela vai... Nossa, já sei. Porque muitas vezes as pessoas chegam sem rumo, sem caminho, né? Você fez o Theta Healing, te alinhou, te trouxe para um lugar de conexão com o seu eu superior, a partir do seu coração, né? Até me arrepia. E te trouxe essa clareza. Traz um pouco sobre como que funciona essa clareza para as pessoas que te procuram. Sim. A clareza, ela vai vir a partir do momento em que a pessoa se desapegar do que os outros estão pensando dela. Se você tá muito preocupada hoje com o que os outros vão falar de você, você não vai ter clareza. Você não vai ter clareza do que você quer. Enquanto você fica apegada, associada ao julgamento externo, ao que os outros estão falando, esse processo de ter clareza, ele vai ficar debaixo de uma camada muito obscura de você sempre ter que cumprir o que a sociedade quer, o que as outras pessoas esperam de você. Para as pessoas que precisam e querem ter clareza, né, quando elas entram para esse processo do alinhamento, por exemplo, ela vai passar por um processo de reconexão com ela mesma. Tem várias ferramentas, né, durante o processo ali inicial do alinhamento, onde a gente consegue conectar o que ela de fato tem vontade de fazer, o que de fato ela deixou por muito tempo ali escondido debaixo da cama, debaixo do tapete, para que as pessoas não enxergassem. Então, esse processo de clareza é uma conexão mesmo com, você falou, né, do eu superior, é uma conexão onde você entra em contato com uma parte maior sua e você identifica paixões
que antes você nem pensava que era capaz de fazer. Tá tão no piloto automático, né? Tá tão no automático você acreditar que as pessoas não são capazes de que você não é capaz de fazer alguma coisa diferente, que você deixa esse negócio passar. Então, a clareza, ela vai vir muito desse lugar. Você desapegar do que os outros acreditam pra você, o que os outros estão ditando pra você, e você bancar aquilo que você quer. É o dia que você bancar aquilo que você quer, que você se conectar com a sua verdade, conectar com o seu corpo, realmente olhar para o espelho e falar, eu vou chegar onde eu quero, a clareza, ela vai começar, a clareza, nesse processo de você ter clareza, ela vai começar a ficar muito mais fácil de você identificar quais são as suas paixões de novo, e aí a partir disso, minha filha, aí o negócio deslancha. Vai que vai. Uhum. Maravilhoso, Tati. Então, vamos dizer que o primeiro contato é uma sessão de clareza mental. Uma sessão de clareza para posicionar a pessoa em que momento ela tá e como que esse trabalho ele vai ali adentrar para a gente conseguir transpor, né? Uhum. Transpor essa questão social. Muitas vezes somos reféns de o que é certo para uma sociedade. De repente, você largar tudo é uma loucura. Mas como, né? Financeiramente você vai se sustentar? Como que isso vai acontecer de fato? Traz pra gente, que eu acho muito importante, um passo a passo rápido do seu trabalho. Tá. Ó, primeiro você entra, faz isso, a gente identifica, passa por alguns processos, porque eu sei que dentro desse trabalho tem um processo mental, tem processo corporal, tem processo holístico, espiritual, né? Porque não existe acesso à essência, gente. Propósito tem a ver com a essência. Exato. Como é que eu consigo levantar todas as minhas camadas de tudo aquilo que eu aprendi, quem eu era, quem eu sou, como que eu vou transpor tudo isso e de repente chegar ali no fio de essência aqui do coração, porque vem desse lugar de alma, né? Trabalho com alma, trabalho com propósito. Como é que eu consigo transpor? Traz pra gente um pouquinho o passo a passo de como você consegue chegar ali no momento final. Quanto tempo leva esse trabalho? Se existe um tempo, um pouquinho disso que eu acho que o pessoal quer saber. O processo do alinhamento, ele não é um processo rápido, eles são 8 meses de acompanhamento para fazer o negócio acontecer. Ele é muito pautado em 3 etapas. A primeira etapa é você ganhar clareza daquilo que você quer. A maior parte das pessoas que chegam no alinhamento, elas estão perdidas, não sabem o que querem. Mas por mais que existam as pessoas que também chegam já mais ou menos sabendo o que quer, ainda assim precisa ganhar um pouco mais de conhecimento do que realmente vai fazer sentido, porque não tá no óbvio. A gente acredita que a coisa, né, que a gente vai fazer ali, que o projeto que a gente vai criar, tá ali no óbvio. Ah, então hoje eu gosto de fazer doces, vou criar. Não tá. Tá sempre muito fora desse lugar. E é bem nesse lugar que a gente vai começar o processo para todo mundo. Você vai passar por 3 sessões, onde você vai ganhar individuais, onde você vai passar por ferramentas específicas que vão te fazer criar essa consciência maior sobre o que você veio fazer enquanto propósito, enquanto essência, o que vai fazer sentido para você. A partir desse momento, por 8 meses, você vai ser desenvolvida a ganhar confiança, a ganhar autonomia, a ganhar coragem, a alinhar todo o seu processo energético, porque senão, né, você acha que você é menor do que isso, você não tem energia para realmente fazer o negócio acontecer. Você tá o tempo inteiro num processo de autossabotagem, você percebe o ciclo se repetindo, você deixa o negócio sair. É justamente por isso. Então, são 8 meses te preparando para fazer o negócio acontecer, associado com um projeto bem estabelecido. Então, por 8 meses, além de um preparo espiritual e energético, vai ter também um processo onde você vai se conectar com o seu projeto. O seu projeto, onde eu vou ajudar a pessoa a desenvolver, a gente ajuda ela a desenvolver, né, o que ela vai fazer. Tem esse processo. A gente cria o projeto dela. E aí, por exemplo, eu vou trazer um exemplo. A Vitória é uma das pessoas que passou comigo. Ela é formada em artes cênicas. Ela é formada em Direito, fez transição para artes cênicas. E aí, a gente desenvolveu um projeto onde hoje ela dá uma consultoria, né, uma preparação de voz e performance. E isso saiu muito de um lugar do alinhamento ali do processo dela. E várias pessoas agora passando com ela são pessoas que estão fazendo vídeos para a internet, não sabem como explorar melhor essa parte artística, comunicação, e ela consegue levar tudo que ela aprendeu da parte artística
para as pessoas comuns que hoje estão na internet. Então, assim, quando que ela ia pensar num negócio desse se não fosse num processo muito mais profundo, entendeu? Não tá no óbvio, não tá. É aí que eu digo. As pessoas precisam se desassociar daquele beabá de deixa eu buscar aqui no chat GPT o que eu vou fazer, o que... Não é assim que funciona. Enquanto ela estiver no superficial, é o superficial que ela vai receber. Tá. Bom, vocês viram aí que há um processo. Ninguém larga o que faz do dia para a noite sem um plano, Exato. sem uma organização. Existe uma transição para esse processo, né, Tati? Então, quem aí tá pensando, não tá se sentindo feliz com o que faz e tá pronto, porque assim, nem sempre, né, a gente tá pronto, mas não, a minha escolha é mudar, não sei o que vou fazer. Alguns erros acontecem nesse processo. Qual é o maior erro que a pessoa comete nesse momento? Que emocionalmente, né, levanta toda aquela poeira debaixo do tapete e gera uma confusão, geram questões que a pessoa não sabe nem pra onde olhar, nem pra onde ir. Qual é o maior erro que essa pessoa comete, Tati? Na hora em que ela tá confusa? Na hora que ela tá confusa, né? Qual que seria esse maior erro? Você fala assim, não faça isso se você tá pensando em fazer uma transição de carreira. O maior erro que a pessoa comete no momento que ela tá pensando numa transição, na verdade, é um passo antes de pensar na transição. Ela tá ali, dentro da empresa, cansada, estagnada, ela deixa a corda estourar pra ela decidir que ela quer mudar. Ela fala, não, hoje eu tô aqui de saco cheio, eu não pensei em nada, mas eu sei o que eu vou fazer? Pedir demissão. E não tenho nada aqui. Ou eu vou mudar de empresa, trabalhar exatamente a mesma coisa que eu tô fazendo nessa empresa aqui, só que pelo menos eu vou mudar de empresa. É aqui que ela cai, no ciclo de repetição. Porque o que acontece? A pessoa, ela tem a tendência, né? O nosso cérebro, ele tem a tendência a ir pro que é conhecido. Ele não vai pro que é desconhecido facilmente. Ele vai até um processo de carga, né? De economizar energia. Ele vai pro que é, aliás, são as sinapses programadas para esse lugar. Então, o maior erro... Né? O que ele conhece. Então, o maior erro é você, de fato, deixar a corda estourar sem você se preparar. Tem gente que entra para o alinhamento ainda tranquila no trabalho, né? Algumas pessoas já estão bem estressadas, mas algumas assim, Tati, eu sei que estou tranquila, mas não é mais o que eu quero. Quero aproveitar que eu estou tranquila para fazer a minha mudança com essa tranquilidade. Porque se você deixar a corda estourar, você está no meio do furacão, no meio do terremoto, entendeu? O processo vai ficar um pouquinho mais turbulento ali pra você. Dá pra fazer? Óbvio que dá. Dá pra todo mundo. Deu pra mim. Deu pra muita gente. Só que não deixa a corda estourar. E o segundo maior erro é achar que você vai fazer sozinha. O tempo inteiro você depender de você mesma. Porque se sua cabeça tá criando essa realidade pra você o tempo inteiro, vai precisar de ter uma outra pessoa pra olhar pra pra essa sua jornada e te falar, olha, de repente... isso aqui seria interessante, esse outro lugar seria interessante, uma outra pessoa te guiando. Aí você vai começar a ter a alteração que faz sentido pra você, porque senão você vai continuar sempre repetindo os mesmos padrões. A repetição do padrão vem muito desse lugar, de você não saber como fazer diferente, você só depender de você mesma e você sempre tá agindo por impulso. Busque ajuda, busque pessoas que passaram pelo processo em que você tá tendo essa dor, sabe? Pessoas que você admira e que tá nesse lugar que você quer chegar, porque essas pessoas já passaram por esse processo, elas já sabem como faz para chegar, então chega nesse lugar com elas, busque por referências, por estar perto de pessoas que te incentivam também, porque se você começa a comentar muito com amigos que também têm medo, e você entra naquele processo de reclamar só sobre a vida profissional, sobre, meu Deus, isso aqui tá um saco, você vai cair num lugar de buscar e de ter os mesmos resultados, não tem como, a gente atrai aquilo que a gente é, a gente não consegue atrair coisas diferentes daquilo que a gente não acredita, que a gente não é merecedora. Então, faz esse movimento de repensar o que hoje você está fazendo, que está te fazendo chegar nesse lugar. O erro é você querer ter as mesmas ações e achar que você vai ter resultados diferentes. Você não vai ter. Para ter resultados diferentes, você vai ter que ter ação diferente. Sim, com certeza. Conta pra gente. Um caso, Tati, um caso assim, bafo, de alguma mentoranda sua, que chegou num nível desse que a gente tá falando e teve realmente a sua vida transformada, né?
lembra aí alguém que você, nossa, essa pessoa aqui merece ser trazida como exemplo, né, do resultado do teu trabalho. E, obviamente, dela mesma, né, porque a pessoa, para te procurar, já tem que ter tomado, né, pelo menos ali saber que aquilo ali do jeito que tá não tá bom. Exato. O trabalho é sempre um trabalho em conjunto, né? Nunca é um trabalho de uma mão. Ele é um trabalho feito a 4 mãos. Ele é um processo que a pessoa vai ter que caminhar junto. Eu tenho alguns casos que eu gosto muito de falar, mas um deles eu vou ter que falar que é a da Nath. A Nath, ela, do Tô Sem Rímel, ela tem hoje uma como é o nome disso, gente? Sobrancelha. Mas não é clínica, eu esqueci o nome disso. Estúdio. O estúdio. Estúdio. A Nath do Tô Sem Rímel, ela tem um estúdio de sobrancelha. Quando ela me procurou, ela tinha acabado de ser demitida pela segunda vez como marketing. Ela tava exausta. Na verdade, ela não me procurou. Eu tava iniciando o processo do alinhamento. E pensei em dar para uma pessoa o processo. E falei, me veio a Nath, né? Eu me conecto muito com os meus guias e tal. Eu falei, gente, manda alguém aí que eu sei que tá precisando desse negócio. E chamei a Nath, falei, eu tenho um processo de alinhamento, eu vou te dar para você passar comigo por uma validação e você ver como que vai ser, a gente vê na prática como vai funcionar. Em 6 meses, a Nath saiu de 0 reais, né, porque ela tinha acabado de ser demitida, de um estado mental extremamente abalado para abrir a empresa dela, e que hoje é o segundo estúdio que mais fatura aqui em Campinas, né? Pela segunda vez, aliás, é o estúdio que mais fatura em Campinas, pelo segundo ano consecutivo. Então, a Nath, ela é um case de muito sucesso, mas porque ela também fez acontecer junto. Faz 4 anos que ela fez o processo do alinhamento e ela tá só crescendo. E a vida dela foi realmente muito transformada, porque hoje ela é dona do negócio dela, ela viaja, ela faz o que ela quiser. E não, enfim, o estilo de vida dela mudou 100%, né? Porque é isso que eu falo, o profissional, ele tá associado com outras coisas da nossa vida também, não é só o seu trabalho em si. De forma alguma, né? Somos seres integrais, né? Então, enfim, a Nath realmente é um case de sucesso mesmo. Mas vamos falar de financeiro, porque eu acho que é o maior medo dentro desse lugar. Nem tanto, tipo, de repente enfrentar a família, enfrentar todo mundo, mas é como eu vou me sustentar. Chegam muitas pessoas, Tati, com essa questão? Chegam muitas pessoas que hoje têm um salário que é bom, né? Que trabalha em CLT e ou que é diretor, que, enfim, tá num regime um pouco mais tradicional, ser CLT, ou seja, enfim, de alguma forma conectado com um sistema maior, e que tem um padrão de vida bom, e que tem medo de fazer a transição e não conseguir manter o padrão de vida. O que acontece? A transição, ela só vai acontecer, esse medo, né, do financeiro, ele só existe se a pessoa não tem um plano bem estabelecido. Se ela tem essa organização e esse plano estratégico organizado, associado com uma cabeça que está setada para ela fazer o que ela quer, né, ela vai conseguir se organizar. Não é à toa que dentro do processo do alinhamento a gente tem imersão de mentalidade financeira, a gente tem essa parte de organização financeira também. A gente traz muito essa parte espiritual energética, mas a gente traz muito essa parte prática também. Sim. E o financeiro, ele é muito importante porque, na verdade, né, até é muito importante falar sobre isso, a energia do dinheiro, né, o nosso propósito, ele está muito associado a essa parte da prosperidade financeira. A gente só acessa essa parte de prosperidade quando você está associado a alguma coisa que é interessante para você e para o mundo, quando você tem realmente uma verdade para passar para o mundo. Quem Pensa e Enriquece, que é um livro do Napoleão Hill, que eu indico muito para as pessoas, ele fala muito sobre isso, né? Um desejo ardente que vai te fazer chegar onde você quer. É um dos passos do livro, né? Não é o livro inteiro. Mas a prosperidade financeira, ela está muito associada ao que você vai fazer, ao que você vai entregar, como você vai entregar e se é algo de valor. Se você tem isso estruturado, as coisas vão começar a caminhar. Então, esse é um medo que ele só existe porque a pessoa está no escuro ainda. Quando ela começa a entrar para o alinhamento, ela começa a perceber, ou enfim, quando ela passa por um processo, seja no alinhamento, seja onde for, que ela começa realmente a ter um direcionamento certo, ela vê que isso vai acabar se organizando ali mais cedo ou mais tarde, porque faz parte do processo dela prosperar também, entendeu?
Entramos aí num lugar sobre prosperidade, né? A gente sabe que prosperidade hoje não é só financeira, Uhum. né? Então, uma vida próspera inclui exatamente você estar no caminho do seu propósito. Uhum. Existe alegria genuína dentro desse processo. Nossa, tudo bem, eu faço, eu trabalho, eu sirvo, eu recebo, mas o meu servir, ele está atrelado a algo maior, né? Ele está atrelado a como eu posso contribuir neste momento Uhum. de transição planetária que tanto se fala, em que lugar eu estou desse momento, qual a missão para este momento, que eu acho que é bem importante isso também. E esse propósito, né, tá atrelado, é possível ter prosperidade financeira fazendo o que ama? Porque você é um exemplo, Tati, de liberdade geográfica, né? Liberdade financeira, liberdade pessoal de ir e vir. E eu percebo que, gente, isso é uma questão. Eu converso muito, né, com os meus pacientes, os meus amigos, que isso é uma questão. Ninguém está aguentando mais ir para o trabalho, voltar para casa, ir para o trabalho, voltar para casa. Às vezes não dá para viajar, não dá para o lazer. E a vida também próspera tem a ver com isso, né? Então, eu percebo que muitas pessoas, elas querem liberdade, Uhum. né? Como foi esse processo de mudança para você, Tati? Decisão, mudar para um país, o anseio, era um sonho da sua vida fazer isso? E qual a dica que você dá para as pessoas aqui que querem fazer esse movimento? Uhum. Né? Qual é o próximo passo, né, para fazer esse movimento? Porque eu sei que não pode ser do dia para noite. Tá, vou vender meu carro, vou embora e lá eu vou ver o que eu vou fazer da vida, né? Mas eu percebo que é um anseio de muita gente, é ter liberdade. Como que eu consigo ter liberdade financeira viajando, né, conhecendo lugares, pessoas, culturas, que isso enriquece a nossa alma também, né? Então traz um pouquinho pra gente, dá uma dica para nós. Falar sobre dica é muito superficial, né? A gente não consegue trazer isso de uma forma tão generalista, Generalista. porque seria realmente até uma responsabilidade da minha parte falar, olha, faz isso que vai rolar. Mas assim, se eu puder dar um conselho prático para a pessoa que está passando por esse processo, né, e que me fez realmente chegar nesse lugar que você trouxe, defina os seus 3 porquês. Quais são os seus 3 porquês? Os meus 3 porquês. Um dele é ter flexibilidade, então eu não vou tomar nenhuma decisão na minha vida que não vai me deixar ter flexibilidade. Por exemplo, abrir um espaço físico em um lugar, ou estar em um lugar que dependa de mim 24 horas por dia fisicamente. Não faz parte do meu porquê. Tem um outro porquê, que é entregar para as pessoas e transformar a vida delas a partir daquilo que transformou a minha vida. Então, qualquer coisa que eu faça daqui para frente, se não tiver associada a esse porquê, eu não vou entregar. Não adianta me chamar hoje pra, sei lá, vender um negócio que não tem nada a ver comigo. Chega às vezes aquelas... Vamos, faz um publi de... Não vou fazer, porque não tá alinhado com o que vai fazer sentido pra mim e pras pessoas que seguem. Porque isso é uma responsabilidade muito grande da minha parte, é entregar muita clareza e muita sinceridade mesmo, sabe, no que eu passo. Tento ser o mais sincero possível, tenho uma característica até bem aberta, bem transparente, porque esse é um dos meus pilares. Então, assim... Encontrar os seus 3 porquês, encontrar o porquê que você está fazendo o que você está fazendo, vai te aproximar muito daquilo que você quer. E uma coisa muito interessante de você fazer também é quando você identificar aquilo que você quer, começa a se aproximar de pessoas, de situações, de coisas que te façam estar mais perto daquilo que você realmente tem desejo. Vamos supor, eu quero começar a trabalhar com alguma coisa associada a surf. Começa a participar de eventos que estão falando sobre isso, começa a se comunicar com pessoas que já trabalhem com isso, começa a ir realmente consumir mais desse conteúdo, estudar mais sobre, porque você está elevando a sua frequência para chegar nesse lugar e além disso, você também está criando já o seu círculo, você está começando a se conectar com as pessoas, por mais que antes disso você ainda tá ali em processo de preparação, né? Você ainda não tá mudando, mas você já tá se pré-aquecendo a chegar. Não espera ter o momento perfeito para fazer a mudança. Não existe momento perfeito. O perfeito é a morte, né?
não existe. O perfeito, ele é muito associado à morte, à estagnação. Porque nunca vai existir algo que é tão perfeito a ponto de você parar. Porque o parar significa acabar. Ou seja, está tudo em processo de transformação. Se você decidiu que você quer criar alguma coisa, você vai ter que se colocar no lugar do iniciante, de estou iniciando alguma coisa nova. E isso vai te trazer muita humildade de saber que você vai ter que dar passos em direção àquilo nessa cadeira do novo. Do é novo, sim. Mas tá tudo bem, porque que legal que você tá se permitindo fazer essa mudança. Não tem idade, independente da sua idade. Tem gente que passa pelo alinhamento com 45, 50, 60 anos já teve. Entende? Não tem idade. Então é você realmente, hoje, baixar um pouco sua guarda, entender que esse processo vai te trazer muita alegria. Vai. Só que você vai ter que se colocar num lugar de sair da zona de conforto, de realmente se aproximar daquilo que vai fazer sentido pra você, de se movimentar em direção àquilo que faz sentido. O que adianta você ficar anos falando, vamos supor, que você quer trabalhar como digital nômade e não aceitar, não buscar uma referência de um trabalho que te aproxima desse estilo de vida, desse lifestyle. Aproxime-se de pessoas que já trabalhem com digital nômade, tenta entender o que elas fazem, sabe? Se aproxima daquilo que vai fazer sentido, porque senão você vai sempre colher mais do mesmo. Não adianta, não tem como tirar leite de pedra. E, para finalizar, o perfeito não existe, o que eu já trouxe. O perfeito, o seu projeto, ele vai iniciar e você vai perceber ele se modificando e você conseguindo ganhar mais confiança e o negócio crescendo conforme você se permite fazer. Então, permita-se começar, sabe? Permita-se chegar no lugar que você quer. Você é a sua principal fator de mudança da sua própria vida. Você tem que decidir isso por você. E tira o ego da frente, tira o medo da frente, deixa você realmente livre para errar, inclusive. Para poder tomar decisões que às vezes não vai fazer sentido, só que um errar com propósito. Eu tô errando, mas eu tô errando focada naquilo que eu quero. Sabe? Se dá a liberdade de criar coisas diferentes, de experimentar. A vida é experiência. Se você não se permite experienciar, você vai viver sempre a vida do outro. Porque ou você tá vivendo a sua própria vida, ou você tá vivendo a vida do outro. Não existe. Você tá na sua casa, assistindo Instagram das outras pessoas, viajando das outras pessoas, do recorte que as outras pessoas colocam no Instagram. É um recorte, aquilo que ela tá colocando. E você tá só experienciando a vida do outro e não a sua. Então, escolha experienciar a vida, sabe? Olhar pra você, se honrar a sua própria jornada, honrar o porquê você tá aqui hoje, o porquê que você tá fazendo o que você tá fazendo. A vida é muito curta. Tá? Se a vida é muito curta pra gente perder reclamando, pra gente desperdiçar com alguma coisa que não faz sentido, e a gente sabe como pega a gente trabalhar com alguma coisa que não é legal, que não é bom, que não faz sentido. E assim, hoje, passando por esse processo, pessoas que entram e que estavam muito ali travadas há muito tempo, e eu vejo hoje, né, destravando, enfim, realmente fazendo um movimento que faz muito sentido, o que mudou para essa pessoa, né, acima da vida inteira, assim, em cima dessas mudanças mais práticas, mudou que ela decidiu olhar para ela pela primeira vez. A gente deixa de olhar pra gente em algum ponto da nossa vida, a gente fica olhando muito pros outros, tomando referência, isso aqui tá bom, pedindo validação, pedindo o tempo inteiro aprovação das outras pessoas. Nesse lugar você não vai chegar nunca, em lugar nenhum. Você não vai conseguir modificar se a sua vida tá pautada em sempre olhar para o que o outro tá fazendo. Essa é a maior, assim, o maior conselho que eu daria, no meu ponto de vista, claro, de se a pessoa estiver realmente pensando em fazer ali um movimento na vida dela, seja que área for, profissional, lifestyle, relacionamento, o que faz sentido para ela? E aí, a partir disso, ela vai conseguir fazer uma mudança bem mais interessante. Nossa, é muito, muito bom te ouvir assim, Tati, porque nesse processo todo, você é o seu próprio portfólio, né? Você é o seu próprio portfólio, e nesse período, né, tudo isso que a gente está falando, existiu algum momento nessa sua transição em que você pensou em desistir? Nossa, tá muito difícil. Nunca pensei em desistir em toda a minha vida.
Tá, se a partir do momento que eu tomei, é por isso que eu falo, a decisão, ela é muito forte. Quando você toma uma decisão de verdade, não uma decisão porque o outro falou, mas porque você tomou uma decisão genuína, você não pensa em desistir. Não existe desistir. Pra mim não tem plano B. É só o meu plano A. O meu plano A é fazer dar certo o que eu tenho. O plano B é fazer dar certo o que eu tenho. O plano C é fazer dar certo o que eu tenho. Dentro desses planos, existem caminhos diferentes, mas é sempre fazer dar certo o que eu tenho. Não existe desistir, porque desistir seria desistir da minha própria verdade, da minha própria vontade. Não existe. Não tem esse. Não teria porquê, entendeu? Não existe um motivo. É muito interessante isso que você está falando, porque vocês percebem o quanto que é verdadeiro e genuíno? O tanto que realmente é um trabalho de alma, de propósito, não dá margem para dúvida, Exato. né, Tati? Você não fica assim, ai, mas será que é isso? Ah, mas esse alinhamento, esse trabalho de mentoria que a Tati faz, é exatamente para extrair, né, Tati, a gente fala muito, muito, muito de propósito, mas eu vou um pouco além. Eu falo de essência. Todo mundo vem, né, pra cá, nasce e se experimenta de várias formas. Mas existe um ponto na vida em que a gente chega numa certa maturidade, talvez, às vezes porque tá muito difícil, tá muito ruim, a gente acaba entrando nesse lugar. De que, tá, pera, coloca na mesa, o que eu tô fazendo aqui? Né? Tá alinhado comigo, não tá? Exato. Então, eu acho que muito mais, né, do que a gente, né, falar, precisa ter o planejamento estratégico, isso eu queria também que você trouxesse. Claro. Como que de repente, um pós-mentoria seu, né? Essa mentorada, ela é acompanhada um pouco, né? Depois que, vamos supor aí, os 8 meses ele se encerre, a pessoa já deslanchou, como que funciona, e se funciona esse acompanhamento, porque eu conheço a Tati já tem muito tempo, e acompanhei a transição de carreira dela. É lindo, porque tá conversando com ela sobre isso, assim, tipo, me enche de orgulho de verdade, assim, me deixa com muita, assim, eu sinto muita alegria. Porque eu sinto e vejo e percebo, tenho certeza que esse é um ponto-chave na vida das pessoas, em que se não acontece essa virada, eu tenho a impressão que a gente fica sempre Na mesma. e tá tudo bem pra muita gente. Tá tudo bem, a gente nasce, a gente cresce, a gente faz uma faculdade, a gente arruma um emprego, e a gente casa, a gente tem filho, e tá tudo bem, tá tudo certo. Mas existem, que eu vejo que isso tá acontecendo muito, porque isso não pode ser um padrão, né? Mas a gente cresce aprendendo que esse é o padrão, e que se a gente sai fora disso, é errado, ou a gente vai ser fuzilada aí pela família, amigos, etc. Então, eu percebo que quando a pessoa chega nesse exato momento da vida, onde ela se alinha, assim, sabe, com o seu próprio eu, com o seu próprio processo. E eu vejo que isso tem muito a ver com o processo de autoconhecimento. Aquele momento da vida da pessoa que tá tudo errado, peraí, deixa eu olhar pra mim. Não existe processo de transição de carreira sem se conhecer. Sem se conhecer. Isso vai em encontro do trabalho da Tati. Esses 8 meses passam por esse processo de autoconhecimento. Não existe como a gente descobrir o propósito da alma sem passar por isso. Você tem algo assim que você possa trazer sobre o processo energético, o processo espiritual, né? Que as pessoas entendam um pouco o meio da coisa. Sim. Autoconfiança, né? Antes até da gente falar desse processo, a autoconfiança ela vai vir para a pessoa que se conhece. A autoconfiança ela vai chegar para a pessoa que sabe quem ela é, aonde ela quer chegar, porque ela tá muito atrelada a ela saber os caminhos dela, ela não ficava se validando o tempo inteiro ao que os outros estão falando, né? E esse processo de autoconfiança é um processo contínuo, porque às vezes você tá muito autoconfiante até você chegar num lugar onde você se percebe ainda um pouco em aprendizado. E aí você de novo vai desnivelando isso. Então, assim, a autoconfiança é um processo que ele vai passar por esse processo em que você vai ter o tempo inteiro nivelar.
Com algumas pessoas eu me sinto muito autoconfiante, em outras que eu tô um pouco mais tensa, essa autoconfiança ela abala, mas ela não pode deixar de existir, porque ela vai ser o seu combustível de falar pra você mesma que você consegue fazer coisas que aparentemente você sente que não dá. Que aparentemente os outros estão dizendo pra você que não vai rolar. Que é, por exemplo, você mudar de uma carreira de marketing pra fazer a transição de carreira das outras pessoas, que foi o meu caso, de você mudar de Campinas, depois pra São Paulo e depois pra Portugal, numa vila de surf, e aí resolver passar 2 meses em Bali, sabe? E aí vai pra Marrocos. Então, assim, você vai precisar de autoconfiança pra fazer mudanças na sua vida. Essa é uma base, isso é uma certeza. E você só vai ganhar essa autoconfiança num processo de autoconhecimento. O autoconhecimento é você, né? Ficou muito batida essa palavra, mas o autoconhecimento, ele basicamente parte do princípio em que você conhece, inclusive, as suas sombras, conhece as suas dores, sabe quais são os seus limites, sabe enfrentar as suas sombras, os seus medos, entende quais são os seus gatilhos. Por que que muitas vezes eu me abandono? Por que que muitas vezes eu deixo de fazer aquilo que faz sentido pra mim? Por que que às vezes eu tenho experiências desafiadoras na minha vida? Então, o autoconhecimento, ele vai te liberar para realmente chegar num lugar mais expandido, né? E ele tá muito associado à pessoa realmente decidir se conhecer. A terapia ajuda muito, né? Eu sou fã de carteirinha de terapia, gente. Façam terapia. Quem não faz terapia, gente, faça terapia, porque terapia muda vidas. A terapia ajuda muito você mudar qualquer coisa na sua vida. Aliás, a minha terapeuta foi, assim, fundamental nesse meu processo. E os mentores que passaram comigo, todo mundo, as pessoas que me ajudaram nesse lugar. Porque se eu não me conhecesse o suficiente, e não é sozinha que você vai se conhecer. Se você não tem um profissional para te ajudar a fazer isso, né, é muito mais desafiador. Então, busque por terapia, busque por ajudar, por ser ajudada. Perfeito. Então, quem aí tá esperando cair do céu algum milagre para que possa baixar e você tomar uma decisão acertada sobre o seu propósito, o caminho de autoconhecimento é a chave do negócio, que também faz parte do seu trabalho, mostrar, né? Abrir esse espaço para que as pessoas possam ali se conhecer, mais o suporte terapêutico, né, fora desse trabalho, né? E apoio também, né? Apoio emocional. E se você, obviamente, tiver uma rede de apoio, né? Porque a gente sabe que esse processo de mudança, se a gente tem apoio familiar, apoio de amigos, seja lá o que for, ele se encaminha mais rápido. Então, assim, fala pra gente o que mais te realiza nesse trabalho. As coisas que mais me realizam nesse trabalho é realmente ver as pessoas conseguirem morar onde elas têm vontade, ter uma rotina com a família delas, ter prosperidade financeira trabalhando com aquilo que faz sentido, não sentir um vazio existencial, conseguir ver pessoas com muito potencial ajudando outras pessoas, conseguir explorar um lado mais criativo de cada uma, né? Esse lado terapêutico que a gente trouxe, ele é muito importante, inclusive no alinhamento, ele faz parte do processo, a gente tem todo esse acompanhamento terapêutico, né, durante o processo. Porque é isso, a gente vê as pessoas realmente chegando onde elas querem, é muito lindo. Quem não quer? Lindo Quem não demais. quer ver as pessoas prosperando, as pessoas crescendo? Isso faz muito parte da minha essência, eu acredito que desde criança eu tinha muito isso, sabe? De querer olhar pra quem tava ali com um pouco de desafio e falar, o que a gente pode... Sempre foi muito parte. Então, assim, na minha opinião, hoje o que mais me motiva a fazer isso, né, é realmente conseguir enxergar a transformação gerada, não só na vida de quem passa, mas em quem é impactado depois a partir do trabalho da pessoa que passou, entendeu? Porque se você faz comigo um processo hoje de alinhamento, você tá pegando o seu maior potencial e conseguindo enviar para o mundo outras coisas. Então, muita gente é impactada nisso, entendeu? É uma rede. E a gente só vai fazer sentido a sua jornada aqui quando você realmente estiver preocupada com a vida fora sua. Quando você também estiver preocupada com o crescimento da humanidade, né? Lucilena Galvão, maravilhosa, amo, fala muito sobre a gente tá o tempo inteiro empurrando um pouquinho a sociedade, um pouquinho que você conseguir fazendo a sua parte dentro do seu lugar, dentro do seu quadrado. E é muito sobre isso, né? Hoje, vendo as meninas
quem migrou para ajudar outras pessoas fazendo, né? Desde a Vi, desde a da Nath, a Thaís, enfim, a Elô, várias meninas que passaram e que hoje eu vejo o quanto elas não só se transformaram, mas estão conseguindo levar isso para outras pessoas. Eu acho que é bem por aí, né? Que chega esse lugar. Maravilhoso, Tati. Onde as pessoas podem te encontrar? Tassi, dentro do meu Instagram, Tati Bresciani, né? Bresciani, que é BRSCIANI. Eu vou deixar aqui. Mas também, né? Quem tiver interesse de fazer esse processo do alinhamento, a gente falou muito sobre ele hoje, que realmente eu tenho muito orgulho desse projeto, porque eu sei o quanto ele é muito transformador. A gente tá com algumas vagas abertas para as pessoas passarem primeiro por um processo, por uma sessão clareza gratuita comigo. Então, é uma seleção, é um processo seletivo para participar dessa sessão clareza. Quem sentir de fazer, falar, nossa, eu me identifiquei com tudo isso que ela falou, se inscreva, tá ali dentro do meu Instagram, no link da bio, se inscreva no processo, a gente vai selecionar as pessoas, tem pessoas passando com gente do meu time, gente passando comigo, pra você realmente identificar aí quais são os seus primeiros passos. E aí, se der certo, você entra pro alinhamento. Nosso tempo tá acabando. Renderia mais 1 hora, pelo menos, a gente falando. Finaliza pra gente, Tati, traz uma mensagem. Qual a mensagem que você gostaria de deixar aí pras pessoas que estão nesse momento da vida? A mensagem que eu quero deixar é: aonde você realmente hoje quer estar daqui 1 ano? Aonde que faz sentido para você estar daqui 1 ano? Olha para essa sua versão daqui 1 ano mais elevada. O que você tá fazendo ali na sua melhor versão daqui 1 ano? Coloca um prazo. E foca nesse prazo, e foca nessa luz, e vai que vai, porque o negócio flui. E assim, assine esse contrato com você mesma, de chegar onde você quer, de identificar qual é o seu processo hoje, e olhar para você de uma forma expandida. Então, aonde você quer chegar, traça esse caminho e faz você realmente, não desista, tenha muita consistência. É um processo de consistência, de realmente tomar isso como uma verdade, tomar isso como uma decisão, e a partir do momento que você decidir, pode ter certeza que a hora que você toma a decisão, o universo dá o chão, e é real isso. Vai que você chega lá, minha filha. Linda, Tati! Muito obrigada, 666. E este foi o episódio Transição de Carreira com Tati Bresciani. Ai, muito obrigada por estar aqui hoje. Eu amei muito participar. Espero que tenha ajudado um pouquinho ali. Enfim, as pessoas com tudo isso que a gente trouxe pra cá. Obrigada, Tassi, por isso. Foi muito bom estar aqui hoje de coração. E é isso.